Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. É um prazer poder estar aqui para compartilhar com vocês mais uma exposição da Palavra de Deus, encerrando, ou melhor, próximo de encerrar esse nosso semestre de estudos. Essa é a nossa penúltima aula e hoje nós vamos apreciar o livro dos Números, como Deus se revela a nós por meio dos livros dos Números. Esse livro é um livro riquíssimo em história, muito especial no que pertine ao período em que Israel passou ali naquele deserto, próximo ao Sinai, rodeando ali o Sinai, chegando ao limiar da Terra Prometida e passando por experiências adversas e reagindo a essas experiências também de uma maneira que não agradava ao Senhor. E por isso o tema central de Números é a insuficiência humana e a fidelidade de Deus. A insuficiência humana contraposta à fidelidade de Deus. Humanamente, nós somos insuficientes. E isso é ensinado neste livro de Números de maneira muito marcante para a nossa instrução, para o nosso conhecimento. O verso central, ou melhor, os versos centrais do livro de Números são os versos 8 e 9 do versículo de número 14. Olha bem, do capítulo, de número 14. O texto diz assim: se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e ele a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, admoestação, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Ou seja, não tema mais aos homens do que ao Senhor. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. A certeza de que o Senhor está com o seu povo é o que impulsiona esse povo a tomar a ação, a tomar o direcionamento na vontade de Deus. É triste, porém, que essa palavra proferida aqui por Josué, depois de descrever positivamente a terra prometida, aqui no capítulo 14, somente ele e Caleb fazem uma descrição positiva. Os outros 10 trazem uma descrição bastante negativa, ou seja, exaltam a terra, mas diz que é impossível conquistar, porque o povo é forte, porque Israel não tem condições, Israel é fraco, Israel não vai conseguir. Por isso essa questão da insuficiência, e Josué frisa aqui, é confiar no Senhor. Realmente, Josué não nega o fato, as cidades são fortificadas, o povo é preparado, mas o Senhor é quem nos dará. Basta que não sejamos rebeldes, basta que nós nos submetamos à vontade do Senhor. Uma vez nos submetendo à vontade do Senhor, a certeza da vitória está garantida. Então, Números vai contar para nós como os homens, na sua insuficiência e infidelidade, deixam de desfrutar das bênçãos de Deus e como aqueles que, na sua insuficiência, confiam em Deus e na fidelidade do Senhor, recebem a promessa da herança do Senhor. É muito maravilhoso esse conhecimento, esse entendimento do propósito do livro de Números. E para que a gente possa compreender um pouco melhor nessa nossa breve exposição, nessa nossa visão panorâmica de Números, eu quero trazer para você uma espinha dorsal do livro como um todo. Como que o livro está estruturado? Bom, o livro começa, no capítulo 1, ressaltando a necessidade da obediência ao Senhor, e esse tema da obediência ao Senhor é tratado até o capítulo 9, versículo 14. Israel deve obedecer ao Senhor em relação a algumas diretrizes que Deus lhes dá. Começa lá no Sinai. Eles estão próximos ao Sinai e lá o Senhor manda que os soldados sejam contados, porque o Senhor dará a vitória, mas o Senhor espera que o seu povo esteja pronto, que o seu povo esteja alerta, preparado. Os soldados são contados. Capítulo 1, versículos 1 a 54. No capítulo 2, dos versículos 1 ao 34, há
a organização das tribos, como as tribos deveriam estar organizadas em torno do tabernáculo. Já entrando no capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 49, nós temos ali as atribuições das tarefas que são determinadas para os levitas, né? O que é que eles devem fazer, qual as responsabilidades de cada um deles, quais as atribuições que cada um deles, das 3 famílias de Levi, devem arcar, devem se responsabilizar. E há ali uma distribuição de tarefas, um recenseamento dos levitas, eles são contados para saber quantos ministros há, e há essa atribuição de tarefas. Na sequência, a partir ali do capítulo 5, versículo 1 até o 6, versículo 27, há a purificação do povo, conforme ordenada pelo Senhor, né? Então o povo deve ser purificado para aquilo que eles estão perto de conquistar, que é a terra da promessa. Logo na sequência, capítulo 7 até o capítulo 8, versículo 26, a dedicação do tabernáculo, a consagração do tabernáculo ao Senhor, né? Em que, vamos dizer assim, a inauguração daquele tabernáculo ali no deserto, na presença do Senhor. E o capítulo 9 descreve a Páscoa que eles celebram no deserto, a primeira Páscoa celebrada ali naquele deserto, capítulo 9, versículos 1 a 14, né? Em que é descrita a celebração da Páscoa naquele contexto do deserto onde eles estavam. Na sequência, a partir então do versículo 15 do capítulo 9, o povo vai em direção a Cádiz, e lá o povo tenta o Senhor. O acampamento marcha, né? Então eles vão na direção determinada, eles marcham, 9:15 até o 10:36. Na sequência, o povo reclama da sua condição, capítulo 11, versículos 1 a 35, mostra a murmuração do povo em relação à sua condição, e Arão e Miriam criticam Moisés, os 2 irmãos de Moisés, né? Os 2 irmãos mais velhos de Moisés se levantam contra ele criticando, capítulo 12, versículos 1 a 16, é ali que o Senhor vai punir a Miriam e tal, com a lepra, e depois ela vai ser, né, purificada pelo Senhor, mas ela deve ficar fora do acampamento durante um tempo. Há um ensinamento muito precioso ali sobre a honra e o respeito àqueles que Deus estabeleceu sobre nós. Ali em Cádiz, já chegando em Cádiz, nós temos a terceira divisão desse livro tão importante. Em Cádiz acontece a rebelião contra o Senhor. O povo se rebela contra o Senhor. No capítulo 13, versículos 1 a 33, a terra prometida é explorada. Então, os homens vão explorar a terra, vão lá, Moisés manda eles irem e tomarem as informações necessárias. Vejam se a terra é boa, se de fato ela mana leite e mel e tal. Essa é a orientação de Moisés para aquele povo. E eles vão. Quando eles voltam, capítulo 14, eles dão um relato muito ruim, porque eles vão além daquilo que foi pedido. A palavra é: olhem a terra e vejam se ela é boa. E isso era o que eles deveriam ter feito. E foi o que eles relataram no primeiro momento. A terra é boa, realmente mana leite e mel e tal. Mas esse mais não faz parte do relatório. Eles acrescentam ao relatório e acrescentam algo negativo. O povo é forte, o povo é grande, as cidades são fortificadas, os muros vão até os céus, nós não temos chances contra eles, nós somos como gafanhotos aos olhos deles, ou seja, nós somos como grilos, por exemplo, né? Nós somos muito fracos aos olhos deles e nós não vamos conseguir vencê-los. Essa recusa em receber a promessa por conta do temor do homem. Então, eles deixam de confiar no Senhor para confiar no homem. E por isso é considerada a rebelião do povo, porque o povo ouve esses espias, que são 10, e não ouve os 2, que são os que têm uma visão de fé em relação à terra, Josué e Calebe, onde então entra os versículos 8 e 9 do capítulo 14, que são os versículos centrais desse livro. Eles não ouvem Josué e Calebe, e ali então o Senhor os afasta da terra e decide que eles não vão herdar aquela terra, aquela geração não vai, somente Josué e Calebe.
Então, essa palavra de Deus é em relação à rebelião, e toda rebelião traz suas consequências. Israel recebe como consequência não entrar na terra da promessa, pelo menos não aquela geração. E eles então se afastam da terra e continuam ali perambulando pelo deserto durante mais ali 40 anos, 39 anos e pouco lá. No deserto, eles vão aprender com o Senhor. No deserto, Deus vai lhes dar muitas lições depois dessa rebelião. Eles vão aprender sobre sacrifício, capítulo 15, eles vão aprender sobre autoridade. Do capítulo 15, 1 a 21, o Senhor está falando sobre sacrifício. Dos capítulo 15, versículos 32 ao 17, versículo 13, o Senhor vai ensinar a eles sobre autoridade. No capítulo 18, eles vão aprender sobre responsabilidade, e no capítulo 19 sobre pureza. São os direcionamentos de Deus, os ensinamentos de Deus para eles. E por fim, no capítulo 20, versículos 1 a 13, eles vão aprender sobre humildade. Veja as lições que eles vão aprender depois da rebelião. Isso ensina também que Deus não deixa de tratar com o seu povo depois de uma rebelião. A rebelião trará suas consequências, seus resultados, mas Deus não desiste do seu povo. O Senhor continua trabalhando e ensinando o seu povo no propósito de que este povo aprenda, volte-se para o Senhor, se arrependa dos seus caminhos, ainda que as consequências da sua rebelião possam não ser tiradas, pelo menos a restauração da sua comunhão pode ser estabelecida com o Senhor. E aí eles aprendem sobre sacrifício, autoridade, responsabilidade, pureza e humildade. Por fim, caminhando já para o fechamento do livro, ali no capítulo 20, a partir do versículo 14, até o capítulo 36, versículo 13, que é onde o livro acaba. Ali eles vão receber de Deus uma oportunidade para um novo começo, dada pelo Senhor. Por quê? Porque a nova geração já se ergueu, já cresceu, já estão ali vivenciando a sua fase adulta, e agora o Senhor dá a eles novas vitórias. Capítulo 20, versículos 1 a 21 vão descrever isso, novas vitórias. Também no capítulo 21, versículos 1 a 35, o Senhor dá a eles um novo sacerdote, porque Arão morre. Capítulo 20, versículos 22 a 29. O Senhor dá a eles novos perigos também, porque nós aprendemos muito em situações de perigo. E esses perigos são descritos nos capítulos 22 a 25, versículo 18. O Senhor dá a eles uma nova geração. Capítulo 26, 1 a 65. É uma nova geração que se levanta. O Senhor dá a eles um novo líder. Josué é levantado como líder porque Moisés morre. O Senhor dá a eles um novo compromisso com a lei. A lei é repetida para eles e eles então assumem um novo compromisso com a lei. O Senhor também dá a eles, concede a eles um novo compromisso para a batalha. Agora eles renovam aquele compromisso que a geração anterior havia perdido ao temer enfrentar os seus inimigos, e as novas leis para a nova terra. Então, tudo novo para essa nova geração. O Senhor começa a trabalhar com eles para prepará-los para a conquista da terra prometida. Em suma, Números nos ensina essas lições, nos trazem esses princípios tão preciosos para nós. O livro de Números nos ensina muitas coisas preciosas, muitas lições preciosas. Há aqui diversas metáforas que podem ser aplicadas à nossa vida de maneira importante mesmo no nosso dia a dia. Muitas vezes a nossa vida, por exemplo, é como uma batalha. Talvez o momento que estejamos vivendo hoje, se encare dessa maneira, como uma batalha. Em outras, é mais como uma corrida em que a gente está numa luta, numa disputa para alcançar alguma coisa. Mas ela é sempre, e ela sempre será uma escola. Se nós estivermos atentos aos acontecimentos que estão ocorrendo ao nosso redor, nós aprenderemos sempre alguma coisa. E nós devemos sempre estar atentos, despertados
ao que Deus está querendo nos ensinar em cada momento que a gente vive. Números nos mostra isso. Deus está sempre querendo ensinar alguma coisa para Israel, né? Mostrar para eles coisas, lições preciosas, e o Senhor não desiste do seu povo. Para Moisés e para o povo de Israel, a vida era uma jornada muito especial, da escravidão para a liberdade. Pense, eles estão saindo do contexto de escravidão para um contexto de liberdade e de uma conquista garantida pelo Senhor. Eles estão saindo da infância para a maturidade, né? Eles estão alcançando experiências profundas com Deus, que eles nunca haviam tido no Egito. Eles estão também aprendendo a romper com o egoísmo e a exercer o serviço uns aos outros. Então é muito interessante o quanto Deus dá direcionamentos, dando as atribuições dos levitas, dos soldados, as novas leis em relação à terra, ensinando a eles a importância de se preocuparem com a comunidade como um todo, né? Com o serviço em prol do próximo. E eles aprendem, então, em Números, a deixar de glorificar o passado e ter uma visão maravilhosa, positiva e uma expectativa de fé em relação ao futuro, antecipar o futuro. Muitas vezes, nós e talvez pessoas ao nosso redor exaltem muito o passado e dizem, olha, no passado é que os crentes eram crentes, naquela época é que a igreja tinha a presença de Deus. Mas então por que hoje não tem? Exatamente por causa disso. Porque essas pessoas vivem no passado, essas pessoas não antecipam o futuro, essas pessoas não se posicionam no presente para produzir um futuro melhor. Elas vivem no passado. Então por que no passado era assim? Porque hoje você não faz mais, porque hoje essa pessoa que fala não faz mais, né? E se você, não digo você aí que está me assistindo, eu digo a pessoa que traz essa questão, essa murmuração, essa glorificação do passado em detrimento do presente, ela está fazendo isso porque, na verdade, ela não vive aquela realidade mesma que ela descreve do passado. E ela se ressente disso e culpa todos no entorno. Isso é algo muito triste. A nossa antecipação do futuro se dá na nossa certeza de que Deus tem sempre o melhor para nós. Então, o autor de Eclesiastes vai dizer, nunca se diz com sabedoria que os dias passados foram melhores do que os presentes, né? Então não é sábio dizer isso, que o passado foi melhor do que o presente, porque o passado não existe mais. O presente é a nossa verdade. O presente é aquilo, por isso ele tem esse nome, né? Presente. É aquele momento que Deus nos deu para desfrutarmos da vida como um dom de Deus e da comunhão com Ele por meio do seu Espírito Santo. E com isso também nutrir uma certeza de futuro com o nosso Deus, porque Ele nos resgatou por sua graça e amor. É assim que o povo de Números, né, o povo de Israel no livro de Números, é ensinado ou estimulado a aprender. E nós também, através das experiências deles. Esse povo perdeu essa perspectiva do futuro. Eles esqueceram de tudo que Deus fez e só lembravam das coisas do Egito, de como era bom isso, como era bom aquilo, mas e o Deus que os libertou, que os estava conduzindo num deserto, onde a sandália não desgastava, a roupa não desgastava, nada ali sofria dano, né? Nada ali envelhecia ou estragava. Por que isso tudo estava acontecendo? O pão caía do céu, carne, todas essas coisas acontecendo, e esse povo ainda está voltado para o seu passado no Egito, achando que lá era melhor do que esse momento na presença de Deus. E quando Deus os leva à beira da conquista, eles não querem, porque eles temem mais o homem do que confiam na fidelidade de Deus. Esse é um alerta muito importante para nós e que nós não podemos, sob hipótese alguma, nos render a esse tipo de coisa. Confie sempre na fidelidade do Senhor, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que o Senhor te abençoe. Até a nossa próxima aula, quando nós vamos avaliar, apreciar aí o livro de Deuteronômio. Um forte abraço e fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.